Então eu creio que essa é uma manhã, vamos ter um domingo maravilhoso. Eu creio que teremos um divisor de águas, amém? Hoje é o último domingo do mês de novembro, vamos entrar no último mês de 2021, e o Senhor me trouxe uma palavra que eu acredito que são mensagens, tem as mensagens que trazem a edificação, outras mensagens traz inspiração, e cada uma tem as suas marcas, as suas impressões que serão impressas em nós pelo Espírito Santo através da palavra. Mas o que eu vou falar hoje, eu provavelmente não termina nesse domingo, mas é algo que a gente vai ter que aprender a lidar com isso de uma forma mais intensa. Então hoje a gente inicia um tempo maravilhoso de entender a importância da influência. Amém? Nós estamos hoje debaixo de um sistema babilônico, falido, quebrado, das trevas. Estamos sob essa influência, não somos do mundo, mas estamos no mundo, e no mundo existe uma influência muito grande, e a gente vai aprender um pouco sobre isso, e você vai ver quando a gente abrir as Escrituras, o quantos alertas Deus dá para a importância da influência, seja ela divina, seja ela terrena e diabólica, para que a gente tenha atenção a isso, e isso não só para você, mas para seus filhos, para sua família, né, para onde você passa, você ter esse entendimento, e será estudos que eu acredito que será um divisor de águas mesmo, amém? Porque nós estamos nos últimos dias, e aquele que se santifique mais ainda, separar-se cada vez mais dos efeitos do mundo, do conceito do mundo, e cada vez mais está envolvido com as Escrituras de uma forma mais intensa, mais de propósito mesmo, porque a última vez que nós ministramos sobre a presença de Deus aqui, a pergunta que vinha ao meu coração você está esperando em quem ou em quê? Você está esperando em quem ou em quê? A não ser dele, a não ser sua presença, a não ser sua influência, amém? Eu tenho visto homens que iniciaram a sua vida ministerial ao longo de muitos anos, mulheres, homens que começaram bem e influenciaram muitas pessoas e tocaram vida de pessoas, e hoje vivem uma vida completamente depravada, dizendo que é o Evangelho. E o que é que acontece? Muitas pessoas continuaram seguindo, porque eu e você, a gente precisa ter um cuidado sobre essas questões, e a palavra que tem no meu coração é falar sobre a importância da influência, amém? Para que você tenha entendimento. Paulo fala em Efésios 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Significa aí duas coisas. Primeiro, amém, é algo maravilhoso, duas coisas poderosas. Não deis lugar ao diabo, significa que ele não tem. Você está feliz por isso? Na vida de um crente não deve ter lugar, ou ele não tem. Mas quando é que ele tem? Se você der lugar. Ou seja, o espaço que o diabo vai ter, e suas mazelas, suas influências, e seus conceitos, e suas artimanhas, vai ser proporcional ao espaço que a gente dá. E, irmãos, e o diabo não vem com um tridente, né, com aquela cara de figurinha que aparece nos filmes de terror, seja lá onde for, eu sou o diabo. Ele não vai vir assim não, ele vai vir seduzindo, enganando você. E o que você precisa estar em linha com aquilo que Deus tem para a sua vida e para as nossas vidas, amém? A gente vai iniciar aqui. Eu estou dando algumas voltas, porque é tanta coisa maravilhosa
comecei a pensar, a estudar sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas a nossa capacidade de ministrar pela fé e com obediência a Deus não virá enquanto andarmos apoiados no nosso próprio entendimento, tentando agradar pessoas. Não vamos conseguir ser bem-sucedido como filhos de Deus, porque a nossa carreira não é uma carreira de popularidade, é uma carreira de perseverança, de acordo com Hebreus capítulo 12, verso 1. Outra coisa que a gente precisa entender é que, anotei algumas coisas aqui, eu creio que vai te abençoar, amém? Glória a Deus. Existe uma importância de se ouvir a palavra de Deus de uma forma intensa, ao ponto dos que estão ouvindo, o escritor em Hebreus dizer, apegando-se com mais firmeza às verdades ouvidas. Isso significa que existe algo que pode te afastar das verdades que você já sabe. Eu tenho encontrado pessoas que desistiram literalmente de estar congregando em nome de um vírus, né? Mas estão nos shoppings, estão nas praias e até cinema. Mas a igreja, ele não vem. Por quê? Um sofisma, uma fortaleza se estabeleceu na cabeça dele, né? Mas você acha que isso vem de quem? De Deus ou de Satanás, para o cara não estar congregando? Satanás. Mas tem gente que tem dúvida disso, porque o óbvio hoje, como eu tenho dito, está sendo uma revelação para o mundo, né? Existem manipulações tão fortes que tem gente em dúvida se 2 mais 2 é 4. Tem gente que tem dúvida se não sabe se é um gato. Não, é sério, se é um cachorro. A gente recebeu aí pela internet pessoas que estão convictas que é um gato. É um gato. Tem um rapaz agora que está se mutilando porque ele quer ser um extraterrestre. Coisa mais terrível, a pessoa se mutilar, tirar as peles, fazer tipo uma coisa tão esquisita, porque ele diz que é um extraterrestre, não é dessa terra não. Então, mas as pessoas estão, e ele dizendo assim, vocês têm que me respeitar, porque eu sou um extraterrestre. Então, o óbvio hoje está sendo uma revelação para muita gente, e se a gente brincar com esse terreno, a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, irmão, amém? Então eu quero trazer essa mensagem, e a gente vai trabalhar isso, conforme a direção do Espírito Santo, de uma força mais intensa, porque as trevas, cada vez mais será trevas. Nós estamos debaixo da profecia de Isaías 60, as trevas vão ser densas trevas mesmo, mas a igreja, a glória do Senhor vai brilhar mais intensamente. A gente precisa responder a isso. Em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, vamos ver o versículo já. Eu não sei se você percebe isso, mas existe uma influência mundana, e está cada vez mais agressiva e cheia de engano. Uma influência. Gálatas capítulo 5, versículo 7, diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Vamos ver isso na nova tradução, na linguagem de hoje. Vamos ver alguns versículos mais para frente. Gálatas capítulo 5,
Na nova tradução, na linguagem de hoje, a gente vai seguir mais um pouco. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Não é? Aleluia. Nós temos encontrado, irmãos, coisas assim que parece engraçado, e porque a gente vive num ambiente, numa bolha de proteção divina, chamado refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Mas à medida que a gente vai colocando o pé para o lado de fora, isso vai... eu costumo dizer que o diabo nunca vai derrubar pessoas quando elas decidem começar a errar. Porque quando o diabo vai... O diabo não te derruba do primeiro nem do segundo andar. Quando você cai do primeiro ou do segundo, ele não te derruba. Por quê? Porque você pode ter velocidade para se recuperar. Ele vai dar corda, feito dar papagaio ou pipa, né? Para quando a linha ser torada, não ter mais resgate. Então ele não vai te perturbar se você decidir a não se congregar. De fato, pode ser que até algumas coisas, através das artimanhas dele, até melhorem. Tem gente que está dizendo isso. Pastor, eu vivia na igreja, eu saí na cara de pau mesmo. É sério mesmo, cara de pau mesmo, enganado, aquela coisa doida na cabeça. Olha, eu saí, não foi dessa igreja não, de outras igrejas, para você não pensar que eu estou puxando sardinha para cá, se é essa expressão que eu posso dizer. Outros lugares, outros estados, pessoas dizem, olha, quando eu estava na igreja aí, pastor, tudo bem com o senhor nunca mais lhe vi, então está por aqui, você está congregando, não, rapaz, eu tenho o meu Jesus assim, eu vivo para Jesus, amo Ele, amo Jesus e estou mais congregando não. Aí melhorou muito, viu, quando eu parei de congregar, essa coisa de homem aí de igreja. Eu não sei se você lembra de Gênesis, a sutileza e a sedução que o diabo fez na vida de Eva, trazendo ilusão, iludida, e a Bíblia diz e garante que Adão não foi iludido, ele escolheu fazer daquela forma. Mas Eva foi enganada pelaquela sedução. E eles ficaram nus, e quando Deus apareceu, sua presença chegou, eles tiveram vergonha, e Deus falou para eles, quem você está ouvindo? Você ouviu quem para descobrir que está nu? Quem você tem ouvido? E aqui nós encontramos Paulo fazendo essa pergunta, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Vamos ler mais um pouco. Onde estávamos? Gálatas 5, 7, volta de novo 7, eu quero ir bem devagar, a gente não vamos conseguir encerrar tudo hoje. Vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Próximo. É claro que quem os convenceu, os convenceu não foi Deus, que os chamou. Paulo deixa claro, olha, não foi Deus que trouxe isso para vocês não, essa marmota aí não. Esse desvio aí não tem nada a ver com Deus não, porque Deus te chamou. Próximo. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. E Jesus deixa isso claro, em algumas passagens bíblicas, a gente pode encontrar isso. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, Marcos, capítulo 8. No versículo 14, depois de 2 multiplicações de pães e de peixes, Marcos 8, 14 diz, ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Verso 15, preveniu-os Jesus, dizendo, vede que guardais do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Esse fermento dos fariseus está relacionado à religiosidade, à hipocrisia embutida dentro do espírito de religiosidade.
O outro fermento está relacionado ao fermento do mundo, especificamente do mundo, mas todos os dois de procedência maligna. Lucas capítulo 12. Aleluia. Lucas capítulo 12, verso 1 diz: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer: antes de tudo, diga antes de tudo. Amém? Então a pressão, as multidões atrás de milagres, curas e outras coisas mais, Jesus vai dizer aos discípulos, antes de tudo, algo bem importante. A quem? Aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Essa palavra hipocrisia significa dissimular sua verdadeira personalidade, intenções e sentimentos. Diga comigo: dissimular sua verdadeira personalidade, intenções ou sentimentos. Diga, em geral, motivado pela busca de alcançar a realização de vantagem pessoal. Dissimulação, irmãos, dos sentimentos e dissimulação das intenções. Dissimular, disfarçar isso. Com qual motivação? Para ter a realização pessoal. João capítulo 15, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. São textos, se você gosta de anotar, anota, porque a gente vai estudar bastante esses textos e conversar mais aqui, ministrando a você, ensinando, falando, pregando, profetizando, seja lá como Deus queira. Vamos seguir a liderança do Espírito nesses assuntos. 1 João capítulo 2, verso 15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Diga, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, diga desejo exagerado, diga desejo sem controle, diga da carne, dos olhos e soberba da vida. Diz assim: não procede do Pai, mas procede do mundo. Verso 17, ora, o mundo passa. Diga, o mundo passa. Diga, o sistema que está no mundo vai passar. Bem como a sua concupiscência ou desejo exagerado, as coisas desequilibradas. Aquele, porém, que faz o quê? A vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Pensando nisso, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, vamos ver a partir do versículo 3, 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, diz: mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Amém? Que está encoberto. Verso 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Diga, o Deus desse século. Diga com letra minúscula. Amém? Cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo,
o qual é a imagem do Deus, o qual é a imagem de Deus, perdão. Aleluia. Eu queria ler esse texto aí, na nova tradução da linguagem de hoje. Você gosta de estudar a Bíblia? Eu quero ir bem devagarzinho. Vamos começar do versículo 1, pegar um pouco mais de contexto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. E acompanhe aqui comigo, ou na tela aqui com a gente. Na nova tradução da linguagem de hoje, 2 Coríntios 4, 1. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Amém? Falando do ministério do Espírito Santo um pouco ainda. Porque no 2 Coríntios, capítulo 3, fala sobre o ministério do Espírito Santo, ou a influência do Espírito Santo, ou o Espírito Santo dominando. Como não, tem uma versão que diz, 2 Coríntios 3, 8, como não será de maior glória o domínio do Espírito Santo, a presença de Deus. Mas esse já é outro assunto, mas vamos lá. No verso 2 diz, nós rejeitamos tudo o que é feito escondido. Olhe para mim aqui. Tudo que você faz escondido, e você não pode apresentar isso para as pessoas de confiança da sua parte, tenha um pé atrás sobre isso, tenha cuidado sobre isso. Mas vamos lá, nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso, não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade, e assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. 3, porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo, que decidiram, amém, as coisas do mundo, porque tem o apetite para isso, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, que é o orgulho de si mesmo. Estão escolhendo isso. Verso 4, eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles como? Agora a gente vai dar um pulo, para você ver como isso é tão sério e importante. Em Efésios capítulo 4, na revista atualizada mesmo, capítulo 4, verso 17. Paulo diz, isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Olhe para mim, deixa esse versículo aqui na tela, e olha aqui para mim. O que Paulo está dizendo? Que eu e você, que nascemos de novo, não podemos mais andar como o mundo anda. Diga, eu não posso andar mais como o mundo anda. Como é que o mundo anda? Os gentios que são incrédulos, que não têm uma aliança com Deus, que não nasceram de novo, como é que esse povo anda? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, para Deus, você pensar o que você quer pensar, para Deus é vaidade. O que desencadeia na minha vida e na sua vida, se eu decidir pensar o que eu quero. Porque Provérbios 3, 5, diz para mim e para você que temos que confiar em Deus de todo o coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. A Bíblia diz para a gente transformar a nossa mentalidade. As palavras que você vê muitas vezes nos evangelhos, ou em Atos, arrependei-vos é a palavra metanoia, que significa uma completa mudança de mentalidade. O que é uma mentalidade? Padrões estabelecidos na mente. Quais os padrões de pensamentos que estão na tua mente? Então, os padrões de pensamentos que nós temos que ter na nossa mente são os pensamentos bíblicos, para não andar como o mundo anda. Mas se eu andar com os meus próprios pensamentos, a primeira coisa que acontece, apagão no entendimento. Vamos ver isso na Bíblia. Efésios 4, 17. Na vaidade de seus próprios pensamentos, vamos ver o que desencadeia.
obscurecidos de entendimento. Diga apagão no entendimento. Diga, se eu decidir pensar o que eu quero pensar, apagão no entendimento. Agora, esse entendimento que você está vendo aí não é um entendimento racional e lógico, é um entendimento espiritual. Olha o que Paulo faz em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Vamos ver a partir do versículo 1. Você está gostando de ler a Bíblia? Amém. Amém. Vamos ler a Bíblia, irmão. Tirar a poeira dela. Colossenses capítulo 1, verso 1. Vamos lá. Revista e atualizado. Vamos ler junto. Vamos ler as cartas. Vamos pegar a Bíblia. Colossenses 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, vai passando, pode ir. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Continuando, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês ou por vós. Pode adiantar. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Olha que coisa maravilhosa. Paulo elogiando essa igreja. No verso 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, diga em todo o mundo. Olha que coisa linda, está produzindo fruto, diga produzindo fruto. O que mais? E crescendo. E crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes o quê? Diga o favor de Deus. Amém? Diga crescimento, produtividade, vai vir pela revelação da graça que capacita, que santifica, que transforma, que nos leva para um padrão de santidade, diga separado do mundo. A graça, diga, o favor de Deus na minha vida, me leva, me dá uma capacidade de viver, não como o mundo vive, mas uma vida santa, separada, santificada, para a glória de Deus. Amém? Mas olha só, volta lá com o mesmo versículo. No dia que entendestes a graça de Deus na verdade. Próximo. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo. E quanto a vós outros fiel, ministro de Cristo, vamos para cima. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Bom demais isso aqui, essa igreja maravilhosa. Mas olha o que Paulo entra mais aqui, por estar bem. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Percebe que a intensidade da oração não foi porque a igreja estava ruim, mas foi justamente porque ela estava boa. Eu não vou cessar de orar por vocês não. Paulo disse, rapaz, essa igreja está desenrolada aqui. Vamos dar um basta nessa oração aqui. Vamos orar pelaquela miserável lá que está precisando de ajuda. Não, ele disse, eu vou intensificar a oração. Também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de quê? Em toda sabedoria e o quê? Irmãos, sabedoria e entendimento espiritual vai te dar acesso à vontade de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Diga entendimento espiritual. Então existe essas influências que partem do mundo, do sistema do mundo. Tudo que há no mundo ou no sistema do mundo. 1 João capítulo 5, versículo 19. Deixa eu deixar isso bem claro para você. O Deus desse século com letra minúscula
E agora vamos ver 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que 90% do mundo inteiro jaz do maligno. Não é assim que está escrito? Diga o mundo inteiro. Esse mundo aí, irmãos, é sistema. É algo que você não pega, não toca, não sente. O que você está vendo hoje é efeito de uma manipulação, de uma sedução maligna, de um sistema que é contrário a tudo que Deus projeta para mim e para você. Está debaixo de quê? No maligno. Vamos ver várias versões. Na Nova Versão Internacional, vamos ver. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E o que eu acho interessante, eu não sei se o pessoal tem aí, da King James, diz 1 João 5,19, e sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz na maldade. Amém? Glória a Deus, diga louvado seja Deus. As influências, elas podem vir de várias formas. Aleluia. Amém? De todas as maneiras. Pensando sobre essas questões, aqueles que mais nos influenciam refletem qual será o nosso futuro. Quem mais influencia você? Quem mais está influenciando você? Essa influência que você está recebendo, ela vai determinar o seu futuro. A qualidade de nossos relacionamentos faz uma grande diferença significativa no nosso sucesso ou fracasso. O fermento é uma influência invisível, escondida, que estimula a massa e faz que ela expanda, aumente e torne-se mais leve. Jesus advertiu seus discípulos da hipocrisia que vinha da influência ou fermento dos fariseus. Olha como é interessante. Provérbios 13, verso 20. Provérbios 13, verso 20, coloca aí. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Irmãos, todo relacionamento libera uma influência e está aproximando ou afastando do cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Seja um relacionamento com qualquer pessoa que você encontrar, ela vai te aproximar mais de Deus ou te afastar mais de Deus. Os seus relacionamentos têm levado você para onde? Os relacionamentos que você tem. Porque existem vários tipos de pessoas que você vai encontrar. Você vai encontrar pessoas que vai te lembrar só do teu passado. Tu vai dar gargalhada, tu vai rir. Olha, tu lembra que tu fazia isso, aquilo, outro. Vai ter pessoas que vai fazer até você rir, pensando um pouco do teu passado, trazendo para você saudade do Egito. E alguns crentes, eita, tem alguns que já dizem, tempo bom. Tempo bom? Onde tu roubava, onde tu se prostituía, fazia o que não prestava. Tem pessoas que vão te inspirar a isso. Tem pessoas que vão somente se alegrar com... Não importa, meu filho, se você está em religião A, B ou C, se você decidiu ser A, se você decidiu ser B ou C, o que você decidir, desde que você goste e esteja bem, isso é o importante para mim. Essas pessoas não vão acrescentar nada na tua vida. São outros tipos de pessoas. Vai ter outras pessoas que elas vão te proporcionar um entendimento acerca do teu futuro. Tem pessoas que vão desenvolver em você um senso de eternidade violento. Amém. E tem homens de Deus e mulheres de Deus que eu tenho a oportunidade de ter comunhão. Quando eu chego perto deles, eu penso logo na eternidade. Por causa da intimidade que eles têm com o Senhor. A primeira coisa que eu percebo
é que eles têm carrega uma influência que me leva logo a refletir sobre a eternidade, sobre prestação de conta. E sabe que às vezes não é tão atrativo essas pessoas? Porque elas vão mostrar para você, confrontar você em muitas situações. E dizer, rapaz, isso aqui não é certo para você, porque a Bíblia diz isso, diz isso, diz isso e diz isso. Mas quem disse que a população está atrás de ouvir coisas para ajustar a vida, para agradar a Deus? Elas querem criar o seu próprio Jesus e celebrar isso. Porque Jesus, Ele é amor e libera tudo. Esse é o entendimento do mundo, que o amor libera tudo. Mas Jesus diz, quem me ama vai guardar a minha palavra. Bem simples assim. Aleluia. Diga assim, que alegria nessa manhã. Está muito forte, diga. Eu sei que é por dentro, mas isso é verdade mesmo. Vamos ver na Nova Versão Internacional, o pessoal da mídia aí me ajudando, para a gente estudar bem. Provérbios 22, 24 e 25. Provérbios 22, versículo 24, na Nova Versão Internacional. Olha que interessante. Não se associe com quem vive de quê? Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. A respiração está ficando mais forte. Segura um pouquinho esse versículo aí. O que você precisa entender, ele não está dizendo, corte o relacionamento, se intrigue dessas pessoas. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando sobre associação. Porque suas associações vão determinar suas assimilações. O que você vai assimilar para a sua vida. Não se associe com quem vive de mau humor. Aí, como a gente pode linkar isso com o Novo Testamento? Não vamos abrir lá agora, mas em 1 Coríntios 6,10 diz que o maldizente não vai herdar o reino de Deus. Olha só, o camarada que só vive murmurando, que a vida está ruim, que não funciona, que, eu não sei porque a vida é tão assim, Jesus volta logo. Toda vez que você encontra, sempre tem alguma coisa errada e sempre está ruim. Maldizente não vai entrar, irmão. Aí a gente só pensa na questão da imoralidade sexual. Mentiroso também não. Não é interessante? Aí tem uma lista. Amém. Não se associe com quem vive de mau humor. São só influências que eu estou te mostrando alguns versículos aqui. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Olha, meu filho, se você vivia, você que está aqui sentado, ou me vendo na internet, é porque eu tenho um pavio curto, pastor. Quando você nasceu de novo, seu pavio dá 5 voltas na terra. Tem uma coisa chamada fruto do Espírito, paciência dentro de você. Amém? Poxa vida, queria tanto hoje dar uma dançadinha. Quero chorar. O 25. Do contrário, olha só, se você volta o 25, o 24, não se associe com quem vive de mau humor, nem anda em companhia de quem facilmente se ira. Verso 25. Do contrário, você acabará imitando essa conduta. Olha só, por que vai imitar? Por causa da associação. E cairá em
Quase uma oração em línguas. Armadilha mortal. Diga armadilha. E quem está cheio de armadilha, irmão? Satanás. Essas são áreas que ele vai entrar. Quando ele não vem, manda o secretário. 1 Coríntios 15, verso 33. Primeira Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar. Não vos enganeis. As más conversações corrompe os bons costumes. Né? A gente ouve esse ditado dos nossos pais, dizendo, me diz com quem tu andas, que eu te direis quem tu és, né? Mas é verdade, a gente viu os Provérbios 13, quem com sábio anda vai se tornar um sábio, quem anda com tolo vai se tornar um tolo. Vamos ver na outra versão aí, na NVI. Isso, não se deixe enganar, as más companhias corrompe os bons costumes. Amém? Tudo isso, irmãos, a gente encontra sobre essa questão de influência. Seu futuro será determinado pelos relacionamentos que você estabelece. Vou dizer de novo, você gostou tanto? Seu futuro será determinado pelos relacionamentos que você estabelece. O que está influenciando você? O que está guiando você e levando a fazer as coisas que você faz? Essa é uma pergunta mais rebuscada, deixa eu fazer de novo. O que está guiando você e levando a fazer as coisas que você faz? Você acredita que Jesus tinha uma influência grande? Como homem ungido? Quantos acreditam aqui que Jesus tinha uma influência grande? Agora você precisa entender a diferença de influência de manipulação. Depois a gente vai te dar algumas definições de influência e manipulação. Amém? Mas Jesus, 3 anos andando com os seus discípulos, e os discípulos começaram a andar debaixo de uma autoridade de expulsar demônios, curar pessoas, arrebentando mesmo, as coisas acontecendo, e as multidões atrás dos discípulos. No capítulo 9 de Lucas, é maravilhoso, aí vem eles, né, caminhando com Jesus, depois de ter famoso, expulsando demônio, curando tudo, e aí começaram a discutir para ver quem era o maior. Discutindo, não, rapaz, eu sou maior do que tu. Não, eu é que sou, tu viste aquilo que eu fiz, ou isso, aquilo outro. Obviamente, para um estar discutindo sobre isso, começou a dizer o que tinha sido feito. Discutindo para ver quem era o maior do que o outro. Mas Jesus, ele não proibiu a questão da grandeza. Ele só redefiniu o que é grandeza. Porque você é filho de Deus e você vai ser grande mesmo. Ele só redefiniu aos olhos dos céus, aos olhos do Pai, o que é grandeza. Aquele que quiser ser o maior, tem que ser aquele que serve. Ele só redefiniu isso e tratou isso na vida dos discípulos. Mas lá na frente, tem um camarada expulsando demônio, fazendo algumas coisas. E ele disse, olha, Senhor, a gente proibiu um camarada ali de expulsar demônio, de fazer a tua obra aí em teu nome, porque ele não é da panelinha. Ele não é do nosso grupo, não é da nossa denominação, então a gente mandou fazer. Ou seja, entre a gente, ninguém é maior do que o outro não, mas maior do que aquele cara a gente é. Era isso que eles estavam dizendo. E Jesus vem, polda novamente com a palavra, redefinindo, alinhando o coração dos discípulos acerca dessas influências que vêm de onde? Do mundo. Amém? Quem vai fazer coisas em meu nome, não vai espalhar, mas vai ajuntar. Jesus corrigiu isso. E olha essa outra, a terceira. A terceira é que me chama muita atenção. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor. Né? João e outro, Jesus chega numa cidade samaritana, e eles não queriam receber Jesus, porque Jesus estava decidido a ir para Jerusalém, queria só descansar.
E ele disse: não, a gente não vai receber vocês aqui não. E João, o apóstolo do amor, chegou para Jesus: Jesus, quer que a gente mande descer fogo do céu? Não era para queimar a casa. Se você olhar lá em Lucas 9, não era queimar a casa não, é queimar o povo. Era ruindade mesmo. Quer que desça fogo para queimar tudinho, porque não recebeu a gente? E lá vem o Senhor novamente a ajustar, poldar esse tipo de influência, porque ele estava usando as escrituras. Eu não sei se você sabe disso, que clamar para descer fogo, foi feito isso no Antigo Testamento. Eles estavam usando as escrituras, mas sem passar pela revelação do Novo Testamento. E o diabo vai poder deixar tu tão ousado e cheio de versículo bíblico, mas todo troncho por dentro, e tu cheio de versículo bíblico. Mas Deus sabe como vê as nossas motivações, o nosso coração. Vai ter coisas que você não vai enxergar, mas alguém mais espiritual, ou alguém que é chamado por Deus para tocar a tua vida, vai poder tocar, como na minha. Tem coisas que eu percebo que preciso de um toque do meu pastor, situações que acontecem, e eu ligo, e ele diz: Humberto, rapaz, se tu quiser fazer assim, fica à vontade. Eu disse: eu não quero ficar à vontade não, meu bispo. Meu bispo, eu não quero ficar à vontade não. Não me deixe à vontade não. Ele começa a rir, né? Ele disse: o que é que está no seu coração sobre essa situação? Rapaz, pensando, eu faria dessa forma, mas essa forma aí que você está fazendo, a Bíblia te respalda também. Eu disse: não, mas eu quero fazer o que está no seu coração, eu prefiro. Porque se eu tenho uma coisa, não é que o Senhor é maior do que eu, é que o Senhor tem uma estrada mais rodada do que eu. Tu acredita que tem gente mais experiente do que você ministerialmente? Ou espiritualmente falando? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então esse tempo que a gente está estudando, vendo essas passagens aqui, a gente vai desenvolver mais esses estudos, falar mais sobre isso, e eu creio que isso vai nos ajudar de uma forma gloriosa. Deixa eu te mostrar algumas coisas aqui. Influenciar significa ter ou exercer influência ou ascendência sobre alguém ou algo. Então, o que é persuadir? Levar alguém ou a si próprio a crer ou aceitar, convencer. Então, persuadir e influenciar é lícito. O que não é lícito é a manipulação disfarçada. Qual a diferença de persuadir e manipular? Porque a manipulação, primeiro vamos ver aqui, a influência você só tem quando você consegue persuadir. Persuadir é a pessoa dizer: rapaz, eu concordo, coisa maravilhosa que tu está me dizendo. Depois disso, você começa a exercer uma influência na vida dessa pessoa. A gente estava brincando com uma situação, umas reuniões com os pastores e ministros, a gente conversando. Eu disse: cara, eu estou pensando em fazer isso. Se o senhor fizer, eu vou fazer também. Eu disse: epa, não faça não, porque eu vou fazer uma coisa pessoal minha, eu e Cristiane, uma compra de uma coisa, ou fazer algo por alguém, uma coisa assim nesse sentido. E eu disse: rapaz, eu estou compartilhando com vocês, até para ouvir de vocês também. Agora, se eu tenho uma convicção de que Deus me falou, testemunho interior, escritura é suficiente para isso, eu digo: é Deus, mas eu não uso o nome de Deus em vão. Nós temos 25 anos de casado, e eu acho que uma ou duas vezes eu usei o nome de Deus para falar para a Cristiane. Cristiane, foi Deus que me falou. Esses 25 anos que nós temos de casado, eu acho que no máximo 2 vezes eu falei que Deus falou, porque tem muita gente querendo dizer que é Deus, quando na realidade é só uma ideia, uma axiologia da vida, uma impressão, alguma coisa, e colocando Deus no meio disso.
Porque se Deus está envolvido nas suas escolhas e nas suas decisões, vai ter que ter fruto. Vai frutificar, as coisas vão acontecer. Mas você pode ser humilde e dizer: rapaz, eu tenho uma impressão, eu acho que sobre isso, o que é que você me aconselha sobre isso? O que é que nós podemos conversar e ver sobre isso de uma forma mais ampla? Eu vou te dizer, irmãos, essa coisa chamada influência, ela está aumentando com uma força tão violenta no reino do Espírito, tanto negativamente, como as coisas divinas, dependendo a quem você escolhe. Por isso que nós estamos falando da importância de passar tempo na presença do Senhor. Porque às vezes pegamos versículos e textos para concordar com as nossas decisões, quando nós deveríamos pegar esses versículos, esses textos e passar tempo em oração, principalmente decisões que vão afetar teu cônjuge, teus filhos, tua família. Pessoas tomando decisões hoje, tomaram decisões hoje estão divorciados, os filhos nas drogas, uma decisão em cima da outra, errando cada vez mais, porque eu acho assim, não, eu não concordo com isso, não, eu não penso assim, eu acho assim. Irmãos, seja dirigido pelo Espírito Santo. Nós temos tantos livros maravilhosos sobre isso. Tem um livro dessa grossura só para ensinar para mim e para você a não errar. Livros como esse, como ser dirigido pelo Espírito. Aí você diz: mas tem que ser do irmão Kenneth Hagin? Não. Mas por que você fala tanto do livro do irmão Kenneth Hagin? É porque ele te empurra para a Bíblia. Se tu for ler qualquer livro do irmão Hagin, você vai precisar ter a Bíblia. Olha como isso aqui é interessante. Atos capítulo 8, verso 30. Correndo Filipe, ouviu lendo o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Segura esse versículo e olha aqui para mim, para eu dar o contexto aqui. Filipe é dirigido para sair da cidade de Samaria, onde milagres estavam acontecendo, curas, milagres e prodígios e maravilhas, para dar atenção a um camarada, amém, que era um alto oficial do governo daquela época. E Deus disse: larga aqui esse avivamento em Samaria, mas vai atender um camarada, porque Deus tem planos, irmãos, tanto para a multidão como para uma pessoa. Existem pessoas, estratégias, amém, que você vai se encontrar com ela, e estão ordenadas por Deus para você se encontrar dentro do seu plano profético por Deus, que vai mudar a história da tua vida. E Deus separa. Aí esse camarada está lendo as escrituras lá, Antigo Testamento, lendo o profeta Isaías. No verso 30, ouviu ele ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes? Cara, tu está entendendo isso aí que tu está lendo? Vou trazer para uma linguagem nossa aqui. Tu está entendendo o que tu está lendo aí? Olha o que ele responde. Verso 31, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Esse mesmo homem que eu te falei, o irmão Hagin, ele descobria algumas coisas nas escrituras, e ele falava com pessoas bem mais maduras do que ele naquela época, para saber o que eles achavam. O que vocês acham disso aqui? Então tem gente, irmãos, que acha coisa na Bíblia e diz: oh, aleluia, vai ser assim. Diga: eu escolho as influências que eu vou ter na minha vida. É você que escolhe. E saiba de uma coisa: Deus não vai usar com você
manipulação. Quer ver uma? Se Deus invadisse aqui de uma forma intensa, a presença de Deus viesse aqui com toda a força, qualquer pessoa aqui nessa região, dessa região, se prostrava e dizia: eu quero o Senhor, porque todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar, mas não significa que vai ser salvo. Vai ter um tempo que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai dizer: o Senhor é Senhor, o Senhor é Senhor, mas não vai ser salvo. Por quê? Por causa da presença, será uma presença plena. O que Deus faz? Deus libera a sua presença de uma forma gloriosa, amém, graças a Deus por isso. Mas conforme você dá o seu coração, conforme você quer, conforme você escolhe. Aí diga assim: por quê, pastor? Diga. Porque Deus não vai te manipular. Deus não vai roubar o teu livre-arbítrio. O teu direito de escolha, Deus não vai manipular. Eu creio que Deus não se manifesta de uma forma tão intensa para não roubar o teu livre-arbítrio. É você que vai decidir isso. Mas ninguém pode parar um homem e uma mulher quando decide que quer Jesus. Porque Maria, quando se aquietou aos pés de Jesus, em Lucas capítulo 10, na casa de Marta e Maria, Marta, preocupada com a comida, e Maria sentou e ficou diante de Jesus, e Jesus disse para Marta: Marta, você está preocupada demais, essa parte que Maria escolheu está aos meus pés, essa não lhe será tirada. Quantos lembram aqui em Marcos capítulo 5, o endemoniado, o homem endemoniado de Gadara, 12 legiões de demônio, quando ele viu Jesus, essas 12 legiões não conseguiu segurar ele para ir para cima de Jesus. Embora o diabo, a influência era tão grande, que ele, quando iria falar, quem falava era o diabo. Mas aquele homem viu Jesus. Quando ele viu Jesus, ele correu para cima de Jesus. O que aconteceu? Porque foi para Jesus? Foi embora as 12 legiões. Então nenhum homem na terra, nenhuma mulher na terra, nenhum demônio pode te segurar, se quiser escolher Jesus. Mas ainda assim, a escolha é sua. Mas o que o diabo faz? Manipula. Manipulação, ato ou efeito, ato pelo qual se controla ou influencia um ou mais indivíduos, geralmente de forma indevida, pelo uso de pressão, manobra feita às ocultas com o intuito de falsear a realidade. Glória a Deus. Creio que a gente feche por aqui, a gente continua. Vamos rever isso aqui. Apocalipse 12, 10. Vamos ver. 12, 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois expulsou o quem? Quem é esse? Diga Satanás. Diga, ele é acusador. Outra vez. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, diga o diabo, ele é sedutor, além de acusador. Vamos ver outro texto, 12, 9, Apocalipse 12, 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de onde? Do mundo. Diga acusador, sedutor. Mateus capítulo 4, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
Diga tentador. Pai da mentira, João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala da mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Diga acusador, sedutor, tentador, pai da mentira. Objetivo, João 10,10, matar, diga matar, roubar e destruir. Então, irmãos, para a gente fechar aqui, a influência ela pode ser negativa ou positiva, como no exemplo, em alguns exemplos que nós encontramos nas escrituras por aí afora. É possível tirar proveito do desespero, do medo, da insegurança, da ignorância e da falta e da fala de especialistas. É possível tirar proveito do desespero, do medo, da insegurança, da ignorância e da fala de especialistas. É por isso, vocês ministros aqui, eu me incluo também como ministro ordenado e licenciado, aqueles que estão em treinamento ou aqueles que evangelizam, a gente tem um certo cuidado. Nós portamos uma palavra que não somente transforma, mas dá destino novo a pessoas. Amém. Sim ou não? Sim. Eu quero me colocar em primeiro lugar para a gente fechar com o outro lado e a gente fecha essa ministração. Quero colocar primeiro o lado da gente, certo? Se a gente não tem o exemplo, que é o que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 5, que pastoreai o rebanho como exemplo, nós temos que fazer o pastoreio por exemplo, amém? E não por domínio. Então o domínio representa manipulação. E o que é manipulação? Mandar você fazer algo que ele mesmo não faz. Ou seja, a manipulação, ele te diz para fazer coisas que ele mesmo não se motiva a fazer, e nem se inspira para fazer, mas quer que você faça. Então a gente pode fazer aqui, a coisa mais fácil que tem, se alguns acham isso, é chegar aqui e soltar versículos, dar uma boa oratória e fazer alguma coisa. Mas pastor, como é que eu faço para estar sentado aqui e não estar sendo enrolado? Você tem o Espírito Santo dentro de você. Anota o que está sendo dito, escreve, estuda, faça feito os crentes de Berea, examina as escrituras. Amém? Examina as escrituras, os crentes de Berea, Paulo tome palavra, e Paulo era bom, viu? E os caras examinavam, e a Bíblia diz lá, Atos 17, depois confira lá, e os nobres, está lá, de Berea, examinava as escrituras, para saber se era realmente o que Paulo estava dizendo, se estava nas escrituras, e se fazia sentido aquilo. Amém? Então a gente tem que ter isso. Porque eu te pergunto, uma pessoa que está com, o filho está com, entre a vida e a morte, está papai e mamãe sentado, em situações que a gente já experimentou, e aí a gente está ministrando a palavra, e de repente a unção vem sobre nós, e o Senhor disse, está vendo essa criança? Ela tem esse problema, isso, aquilo, outro, e eles já foram para tudo quanto é médico, que não tem jeito, mas eu vou curar essa criança hoje através de você. Estão entendendo isso? Isso de uma certa maneira aconteceu nesses dias que a gente estava viajando, e a gente vai e ora por aquela pessoa de 15 anos, aquele jovem, aquele adolescente, e aquele jovem de 15 anos, mudou completamente a história dele,
Numa manhã dessa, puf! Os pais viram coisas no jovem de 15 anos, que em todos esses 15 anos nunca tinha visto. A mudança veio, a cura se manifestou, algo libertou aquela pessoa. Mas aí, a gente foi lá e puf, orou. Esses pais serão gratos a mim eternamente. Agora, cabe a mim, a não ser um manipulador, nem usar da unção para dominá-los ou enfeitiçar. Amém. E deslocar eles da sua igreja local, e eu agora sou o cara para eles. Mas não conectar-se, não ficar conectado somente com uma pessoa, mas com um propósito. E aonde aquele propósito será desenvolvido. Mas por causa daquele local, por causa daquele ambiente, tudo foi construído para aquilo acontecesse naquele momento, naquela hora. O crédito não tem que ser de uma instituição. O crédito não tem que ser de um pastor, de um ministro. O crédito tem que ir todo, 100%, para Deus. Claro, os devidos ministros e ministros do Evangelho, você como discípulo, qualquer um, todos nós devemos ter as devidas honras e respeito, nada de errado com isso. Mas a gente precisa ter cuidado. Até onde a gente vai? Aleluia. Agora, eu não sei se você percebe, mas Deus está nos ajudando cada vez mais, depois desse evento mundial que aconteceu, dessa pandemia, as coisas estão ficando mais claras do que possível, não sei como é que não vai, mas o problema é esse, que está ficando tão claro, mas as pessoas estão ficando mais confusas. Tão claro hoje as coisas. Quais as influências? Irmãos, nós vamos ter a partir de sexta-feira, quatro sexta-feiras, nós vamos estar orando de 6h30 às 7h30. E quando eu digo a gente, os pastores, as esposas, a gente queria convidar você para participar. Se possível, sem você estar alimentado. Jejum. Amém? Vamos estar orando aqui juntos. Se é um tempo de oração, a gente não tem como fazer departamento infantil, porque as tias vão estar aqui, provavelmente, orando também. Então, a partir de sexta-feira, de 6h30 às 7h30. Por que 6h30 às 7h30? Primeiro, para pegar o povo que tem o seu trabalho no secular, na área comercial, empresas e outras coisas mais, sai de 7h30, vê se consegue. Se não puder sair de 7h30, sai de 7. Amém? Eu não sei, mas provavelmente a gente chega um pouco mais cedo. Enfim, vamos se juntar aí para se jogar nos pés de Jesus. Propostas como essa que a gente faz do seminário de verão. Esses homens que vêm, 5 dons ministeriais para tocar a nossa igreja, é uma das formas de trazer aperfeiçoamento para o corpo de Cristo. Edificação minha e sua, 5 dons ministeriais. Então são pessoas com um histórico de integridade, histórico de pessoas que têm tocado o Brasil, que é fora da nossa denominação, para a gente receber também. E você, o que é que você faz? Investe nisso. Amém. Acho que a gente continua muito mais sobre isso mais na frente. Aleluia. As estratégias, cada uma pior do que a outra, acontecendo aí fora, para induzir você ao erro, ao engano. Existem várias conspirações na internet. Quem já ouviu falar aqui
da janela de Overton. Quem já ouviu falar aqui daquele filme? Uma menina que aprendeu a jogar xadrez. O nome desse filme aqui, bora lá, chuta aí. Esse mesmo, o Gambito da Rainha. Ela joga xadrez assim fenomenal. Tu sabe quanto isso fez com que uma geração, por causa de um filme, o crescimento que se deu de pessoas a se interessar para jogar xadrez? Tu tem noção? Eu fiquei assustado com isso. O que é que um filme da Netflix influencia uma geração a fazer algo que nunca pensou na vida a fazer? Lembra de uma pequenininha que ganhou medalha de ouro do skate? Os meninos agora tudo atrás de skate, aquela coisa toda. Eu vi um vídeo também, depois a gente pode até, não sei como repassar para você. Uma menina que sonhou com um paraíso, com o céu. Estava orando com a mãe, foi arrebatada. E ela chorando aos prantos. E a mãe dizendo, você pode falar para sua mamãe, não sei o que, papapá. Mas se eu falar isso, o povo vai me ridicularizar, vão dizer que eu estou doida. Isso é assim. Não, sua mãe acredita. E ela começou a falar do que viu no céu. Rapaz, é algo tremendo. Aí a gente pegar um vídeo desse e colocar e botar os filhos da gente para ouvir sobre o céu. Olha que bênção. Diz aí. E o que me impressiona muito, ela disse, eu só quero Jesus agora. E chorava, eu só quero Jesus, eu só quero Jesus. Eu quero estar com ele. Aí a mãe dela fez assim, ó. Agora não, minha filha, você precisa ficar aqui com sua mamãe. E ela querendo ir embora. Não, dizendo, eu quero Jesus, eu quero o céu, é real, mamãe, é real. Pois eu quero te dizer, se prepare. Se você se inclinar para as coisas espirituais, se prepare para sonhos proféticos, se prepare para você ver anjos, se prepare para as cortinas do reino do Espírito se abrirem e você enxergar, ver coisas que você nunca viu na vida, ouvir coisas que você nunca ouviu, só porque você decidiu passar mais tempo com o Senhor. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Louvor pode subir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Existem indústrias, irmãos, uma indústria, várias indústrias, estratégias, especializada em moldar a opinião pública. São assessores de imprensa, publicitários, cientistas políticos, pesquisadores, cientistas, youtubers, políticos e qualquer formador de opinião. Agora você precisa entender que tanto existe a influência que é boa e a influência que é ruim. Quem está te influenciando? O que você atribui uma influência boa? Aleluia. E existe uma pressão tão grande nessa técnicas terríveis. Se você estudar sobre isso, você vai ver quantos livros e livros de marketing e dessas propagandas e outras coisas mais que existem. Você vai procurar sobre uma casa, quero alugar uma casa, aí você entra na internet. Quando você abrir de novo,
Está cheio de mensagem. Casa assim, casa assim, casa assado. Os algoritmos, não é isso? Agora o pior não está sendo isso. O pior é conversar sobre um assunto. Isso me assustou. Eu conversei, eu acho que foi sobre uma viagem. Acho que foi para o sul do Brasil. A gente bateu um papo no carro sobre isso. Acho que foi eu e Cristiane, a gente conversando sobre uma possível viagem para o sul do Brasil. Rapaz, quando eu cheguei em casa, eu abri o iPad, o celular, um monte de propaganda sobre o sul do Brasil. Eu disse, meu Deus do céu. Você sabe desses reloginhos? Esse e outros. Um é Siri e outro é o qual? Alex, né? Alexa. Alguma coisa assim. Aí o rapaz estava, o marido estava falando baixo para a esposa. Olha, isso aqui é assim, assim. E ela disse, por que você está falando tão baixo? Para a Siri não ouvir e nem a outra ouvir também. A gente está rindo aqui. É uma onda isso, né? Eu queria que você entendesse. Talvez essa abertura lá foi meia de versículos, isso, aquilo, outro, mas que você entendesse algo que está no meu coração. Existe uma forte influência diabólica no reino espiritual, nos ares, porque ele sabe que Jesus está voltando. Ele sabe que a grande volta, e vai ter uma colheita de almas, sem precedentes em todo o mundo. Todos os continentes vai desfrutar de um avivamento tão glorioso. Talvez nesse primeiro momento eu talvez não consegui pegar muito teu coração sobre essa importância de você entender a influência que tem que estar na sua vida através do Espírito Santo, através da sua comunhão com Jesus Cristo, com as Escrituras, através desse quebrantamento, um coração contrito, um espírito quebrantado, este Deus não desampara. Desenvolver fome e sede para orar, aumentar o seu tempo de oração, aumentar sua intensidade aos pés do Senhor. Aleluia. Estarmos juntos para celebrar, adorar, cultuarmos juntos, um só coração, um só pensamento, e crescermos em Deus. Que você tenha esse entendimento. Estamos fazendo a escola de casais. Irmãos, quantas situações nós estamos enfrentando, não só aqui na igreja, mas eu supervisiono 13 igrejas. Você não tem noção de situações tão terríveis que a gente está enfrentando, de comportamentos sobre crianças, sobre adolescentes, porque hoje a chupeta de menino é um bicho desse. Quer parar de mandar o menino chorar? Dá essa chupeta para o menino. Quer parar? Dá um iPad. Irmão, vindo disso aqui, tem coisas boas e maravilhosas que a gente conseguiu através da internet, mas tem coisas terríveis acontecendo. E você não fica. O tempo que o telefone fica na mão do teu filho, você não fica com esse tempo. E existem coisas que eu quero que você entenda que esse é o tempo de marcar os seus filhos. Esse é o tempo de você ter a influência sobre eles, seu pai, sua paternidade. Amém. Pastor, mas meu tempo é muito corrido, meu tempo é isso. Viver, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Eu quero proclamar para você: levante os altares de adoração e louvor na sua casa. Seu filho, ele está lhe observando, ele precisa ver você lendo a Bíblia. Ele precisa ver você levantando as mãos e adorando ao Rei da Glória. Eu tenho o meu quarto de oração lá em casa, mas às vezes, propositalmente, para influenciar Murilo, para influenciar Gabriel, eu ficava no meio da sala, cheio de livro, a Bíblia, e ficava lá, acordava mais cedo e lendo. Ou tarde da noite, eles chegavam tarde da noite, eu estava na Bíblia.
acordava mais cedo, eu estava na Bíblia, sem falar nada, e só lá, passando tempo lá, orando, buscando o Senhor. Porque seus filhos, infelizmente, vão ver coisas que são terríveis e desagradáveis, mas vai se lembrar da sua imagem, rendidos ao Senhor. Aleluia. Uma certa vez nós estávamos aqui, ou foi no outro prédio, aqui também, a unção veio na igreja, pessoas quebrantadas, chorando aqui, louvando, orando em línguas, homens que eu nunca ouvi a voz, sentado aqui perto, nunca tinham visto a voz do camarada. Sabe como ele estava? Eu disse, oh meu Deus do céu, chama o filho dele para ver, chama. Tu sabe que imagens de pais batendo nas mães está na cabeça de muitos, e até de vocês aqui, e imagens de briga, o pau cantando entre pai e mãe, palavrões, imagens, pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai, imagens que traumatizou muita gente. Aí a gente trouxe as crianças para ver o pai quebrantado. Chama as crianças vinham e ficavam. Você é uma inspiração para os seus filhos. Você é uma inspiração, sua vida de oração vai impactar suas filhas, seus filhos. Você é uma inspiração para o seu cônjuge. Às vezes, eu chego em casa, está a Cristiane com um som bem alto, cantando, e ela cantando bem alto lá no quarto. Quando eu chego, cheio de coisa para falar com ela sobre reunião, isso e aquilo outro. O sangue de Cristo tem poder, eu entro nada lá. Aí vou lá para o meu quarto de oração. Eita, vou pegar junto. Mas o que? Eu vi uma mulher lá dentro, quebrantada, adorando. E eu olhei assim, eu disse, oxe, eu vou para cá também. Eu quero esse fogo para a minha vida também. Eu quero que você entenda, Deus está disponível para te influenciar. Deus só não vai manipular. Como o diabo quer colocar coisa de goela abaixo, seduzindo, enganando você, trazendo as propostas do mundo para te assediar. Deus não vai fazer esse tipo de palhaçada. Mas se você buscar, Jesus disse, você vai achar. Se você fizer essas escolhas para esse tipo de presença, passar tempo com Ele, ficar firme. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Já viu situações que antigamente não se permitia, era um escândalo, mas hoje é assim mesmo, a vida é assim mesmo, está sendo permitido nas televisões, nas redes sociais. Antigamente era 18 anos que não podia ver algumas imagens. Eu não sei se você sabe, mas desceu para 16. Mas se descer para 16, a censura para 16, para não ver imagens de imoralidade sexual, 16, isso é só a um clique do lado, né? Até 16, para não ter imoralidade sexual, isso aí é num lugar assim formalizado. Mas a um lado tem um clique, que aí ó, a bagaceira é grande. Mas quando vier a vontade de um filho, um adolescente, um jovem, 16, 18 anos, de fazer um clique desse, o Espírito Santo vai mostrar aquela imagem do papai, aquela imagem da mamãe, dizendo, meu filho, Jesus é tudo para nós. Está vendo isso aqui que a gente tem, meu filho? Foi Jesus que nos deu. Está vendo essa saúde que a gente tem? A gente tem porque Jesus nos mantém em saúde. Quantos estão entendendo que eu quero te pedir, não é nem perdão, desculpa mesmo por estender o tempo, mas está ardendo tanto no meu coração. Eu não sou tão eloquente, não tenho tanta doutrina suficiente para te dizer que existe uma influência demoníaca mesmo, sedutora, desgraçada do quinto dos infernos,
querendo matar essa geração de jovens, e até você mesmo sufocando. Mas eu vou te dizer, Deus tem mais força para influenciar do que o diabo tem. Como assim, pastor? Começa nós dizendo: Senhor, eu quero essa influência. Somente isso. Porque Deus não manipula, irmãos. Você que tem que ter essa disposição. Deus marca encontros. Deus falou para Jeremias: dispõe e desce à casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. Se a gente aprender, irmãos, você vai encontrar coisas tão gloriosas nesse altar íntimo. Aleluia. Não deixe para fazer isso tarde demais. Quando você perder o seu filho para as drogas, para a prostituição, para a imoralidade, ou até mesmo você perder seu cônjuge, ou até mesmo você perder a sua fé. Irmãos, eu tenho visto pessoas perdendo a sua fé, se apostatando, como a Bíblia diz, nos últimos dias apostatarão, irmãos, deixarão de lado a sua fé. Por quê? A gente conversa com essas pessoas porque decidiram ser influenciados pelo mundo, irmãos. Novela, filmes e outras bexigas lixa mais aí, desculpa aí. Decidiram isso, nada mais não. Com uma rezinha de manhã, lê um versículo e vai embora. Não é suficiente, irmãos. Eu quero falar isso como autoridade espiritual para a tua vida. Não é suficiente. Não é. Vale a pena você pagar um preço. A Bíblia diz que aquele que sai semeando enquanto chora, semeando, tem um choro, irmãos, não é de lamento nem de murmuração, é um choro de desejo. Pai, eu preciso da sua influência, eu quero estar com o Senhor, eu quero ficar. Pessoas entram no ativismo gospel, fazer, mas não é o fazer, irmãos. Antes do ide tem um vinde. Ficar com Ele, estar com Ele, envolver-se com a presença, e depois você faz algumas coisas. Nunca foi a vontade de Deus você fazer, mas foi você ser transformado, e ser transformado para depois fazer. Por quê? Eu tenho visto pessoas envolvidas em fazer coisa na igreja, mas hoje estão desviados, sofrendo, porque é simplesmente ativismo. Deus não te chamou para ser ativista simplesmente gospel, mas para ter um relacionamento íntimo com Ele, um comprometimento com as Escrituras. A Bíblia fala de sacrifícios de louvor que saem dos nossos lábios. Louvores, a carne quer comer, quer ver filme, quer ver isso. Nada de errado você se distrair um pouco com sua família, ver um jogo, ver um filme bom, se divertir um pouco. Eu não sou maluco, nem religioso, mas decida mais para as coisas do céu. A gente está vivendo um tempo primordial, irmãos. Um tempo primordial, é um tempo profético, acertado pelo relógio dos estudos escatológicos, irmão. Os assuntos dos últimos dias vai ser em cima disso. A intensidade das trevas, a sedução, o engano vai ser cada vez mais forte, e você precisa estar livre. Como me livro disso, Senhor? Pastor, no altar íntimo, na meditação, no seu devocional. Amém? Isso vai trazer uma proteção divina. O Senhor é o nosso refúgio, nosso lugar seguro, nossa proteção. A Bíblia diz: o que habita não é o que visita o esconderijo do Altíssimo, mas é o que habita. Chega de só buscar a Deus quando precisa. Chega de buscar a Deus só quando está enfermo, irmãos. Esse é o tempo de você decidir. Decida pela presença. Decida por um tempo de oração mais intenso no Senhor. Aleluia. 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 Os cardápios são apresentados durante o dia de Satanás. As agendas do inferno serão apresentadas para mim e para você. Mas você vai ter nojo disso. Nem sequer vai fazer cosca em você, nem colocar você em dúvida, porque você está com Deus.
Você está sensível às coisas espirituais, antenado no Espírito, andando no amor, cheio de compaixão. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos emendar aqui hoje os cultos. Tô brincando. Uau, aleluia. Vamos cantar uma canção. Você pode louvar a Deus por essa palavra. Pega só isso. Senhor, eu quero tua influência. Um dia eu vou te ver face a face. Um dia eu vou estar diante de ti no teu trono, contemplando a tua face. Aleluia. Te louvamos, Pai. Te louvamos.